Opa, e aí, tudo bem com você? Segundo dia do mês de fevereiro, eu quero que você tenha expectativas muito grandes, porque este mês será um mês de muita transformação, de muita comunhão e de relacionamento com o Senhor. Você vai crescer bastante esse mês, vai ser maravilhoso. Recebe essa mensagem no seu coração. E eu gostaria de já começar falando sobre um dos períodos, um dos momentos mais difíceis para os cristãos, que é quando a gente sente aquele silêncio do Senhor. Parece que você ora e quanto mais você ora, menos você escuta respostas. E aí vem aquela sensação, né? Será que eu tenho que desistir? Faz sentido continuar orando? Vale a pena continuar orando? Porque você toca nos mesmos assuntos e parece que Deus não tá nem aí para aquilo que você tem a dizer para Ele. E aí você começa a questionar a sua conduta, começa a desanimar na fé, perde a vontade de ler a Bíblia, perde a vontade de adorar, perde a vontade de orar, e essas coisas são muito prejudiciais para cada um de nós. E eu sinto que o silêncio de Deus é um convite para todo mundo, um convite para aprender a permanecer. Porque ser fiel quando as coisas saem da forma que você quer, né, que você espera, é fácil. Mas quando as coisas saem do nosso controle, ou quando você tem essa sensação de que Deus não te ouve, fica muito difícil. Mas existe uma certeza que todos nós precisamos carregar dentro do nosso coração. Deus, Ele está com a gente 24 horas por dia, independente do que aconteça, Ele não vai te abandonar. E Ele não parou de te ouvir. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E você precisa se fortalecer nesse entendimento para quando vier aquela vontade de desistir, você caminhar e se firmar na sua fé. Todos nós passamos por isso e não tem como eu chegar e diagnosticar certinho o porquê você está se sentindo assim. Por que Deus te levou a passar por esse deserto? Por que você não está tendo respostas do Senhor? O que você precisa mudar? Às vezes, nem sempre você precisa mudar um comportamento seu. É como eu disse, certos silêncios de Deus é para que você realmente reflita na vida que tem levado, reflita no nível que você chegou e descanse um pouco, né? A vida é muito frenética e as coisas acontecem a todo momento, tudo precisa de um tempo certo para acontecer e tem propósito até mesmo no silêncio do Senhor. Vamos refletir um pouco hoje em Salmos, no capítulo 22. Olha o que Davi fala. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Olha que interessante que logo no início do capítulo 22 nós já lemos que Davi não desistiu, independente dele estar passando por toda essa situação de desespero, de desamparo, ele continua orando, continua clamando ao Senhor. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Aqui Davi, ele recorda das coisas que Deus já fez, as promessas que ele fez para o seu povo, e ele fala também sobre o poder do louvor e adoração. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que ele o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele.
diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó, nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. É interessante pensar que Davi estava passando por um sofrimento muito grande, uma incerteza que pairava sobre o seu coração, assim como muitas vezes ao longo da nossa vida a gente passa por esses desafios, incertezas, e o futuro é algo tão obscuro, tão estranho, mas o que Davi oferece, além de sua oração de súplicas, de misericórdia, de clamor, pedindo por socorro, ele oferece um louvor e um memorial ao Senhor. Hoje nós vamos orar nos lembrando de tudo aquilo que Deus fez por cada um de nós e tudo aquilo que ele tem feito, não só pela sua vida, pela vida da sua família, mas por toda a nação. Tantas coisas o Senhor já tem nos livrado, de onde o Senhor tem nos retirado. Então nós precisamos nos lembrar da grandeza do Senhor quando esses momentos de silêncio invadem nosso coração, porque o Senhor ruge como um leão. Quando o silêncio do Senhor for tudo que te assombrar, lembre das palavras que ele já disse e foque nelas. Foque nas promessas que já foram lançadas. Ore junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais um momento estando aqui diante de ti, lendo essa mensagem maravilhosa de Davi e vendo como ele reagia às situações adversas de sua vida. Ele foi um rei muito próspero, mas também passou por muitos desafios, assim como cada um de nós. Nós queremos buscar a tua presença, Pai, queremos nos derramar diante de ti, oferecendo um coração segundo ao teu, não um coração fingido, que ao passar por emoções dolorosas, ora palavras hipócritas, mas um coração sincero, Pai, que mesmo triste, mesmo clamando por socorro, mesmo desesperado, sabe que só encontramos ajuda e amparo no teu poder. Pai, neste momento agora, quero que o Senhor analise cada um dos nossos corações. Se existe algo aqui que nós precisamos entregar agora nesse momento para o Senhor, esteja tomando para Ti, Senhor, os nossos sofrimentos, esteja tomando para Ti as nossas angústias, esteja tomando para Ti, Senhor, se existem aqui pessoas que estão doentes, com doenças físicas ou espirituais, esteja agindo nos nossos corações, Pai, e limpando de toda a impureza do pecado. Nos socorre, Pai, nos resgata, assim como Davi proclamou, Senhor Deus, para as futuras gerações que ouviriam a mensagem do Senhor, que o Senhor possa usar a cada um de nós como boca para proclamar a tua mensagem, para aqueles que às vezes estão passando por um momento de silêncio, que nós possamos proclamar, Senhor, a mensagem do Senhor e que esse silêncio cesse, que nós possamos também caminhar na certeza de que o Senhor ouve a cada um de nós em todos os momentos da nossa vida e que não existe nenhum problema maior do que o seu poder. Nós te honramos e te bendizemos, agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai, e tem lançado promessas tão maravilhosas. As gerações passadas colheram os frutos de suas promessas, as gerações atuais estão colhendo e as gerações futuras ainda colherão. E nós proclamamos sobre essa geração atual, uma geração que se arrependerá em espírito e em verdade, te buscará com todo o coração e viverá o evangelho, Pai, não por aparência, mas por querer obedecer aos teus mandamentos, por te amar, Senhor, de verdade. Que o Senhor esteja analisando as nossas motivações e nos guiando e orientando ao caminho certo que devemos seguir. Traz certeza para os nossos corações, Pai. Responde às nossas orações em nome de Jesus. No tempo certo, prepara o nosso coração para vivermos aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Esteja nos guiando, Pai, para que nós não andemos ansiosos por nada, Senhor. Que possamos confiar e descansar nos teus braços, assim como Davi falava sobre tantas coisas ruins que estavam ao redor dele, mas ao nosso lado está o Senhor, em nome de Jesus. Não importa, Pai, o que está acontecendo lá fora, não importa quais são as notícias que chegam, o que importa é que o Senhor nos sustenta a cada dia, quem nos dá vida, saúde, paz, tranquilidade, prosperidade, bondade, fidelidade. Todas essas coisas provêm do Senhor, do teu Espírito, como presente, uma dádiva vinda pelo sangue de Jesus sobre cada um de nós. Que caia por terra agora todo o domínio de Satanás, o inimigo, sobre cada um de nós, todo o trauma, sofrimento, abuso que possamos estar fazendo com a nossa própria mente, Pai, nos colocando em lugares limitantes. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Resgata os nossos caminhos, nos ajuda, Pai, purifica as nossas mãos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, purifica o nosso olhar para caminharmos diante de Ti, que nós possamos liberar também perdão e que esse mês de fevereiro seja um dos melhores meses até então, Pai, em nome de Jesus. Nos sustenta, Pai, assim como o Senhor já tem nos sustentado até aqui. Abra as portas de emprego, de faculdades, nos direciona a estar nos lugares certos, falando as coisas certas com as pessoas certas, em nome de Jesus. E reafirma em nós, Pai, as Tuas promessas, que nos momentos de silêncio nós possamos nos agarrar
confiar naquilo que o Senhor já disse e já proclamou sobre cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por ter olhado pela nação brasileira e mais uma vez pedimos, proteja a nossa nação. Que nesse momento, Pai, onde as pessoas estão se organizando para o carnaval, onde as pessoas estão querendo viver coisas pagãs, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos alcançando, nos enchendo com o teu fogo santo e nos purificando, Pai, para batalharmos essa guerra em nome de Jesus. Proteja a nação brasileira, não permita que nenhum mal, nenhuma doença, nada que não provém do Senhor venha permanecer nessa nação, que bata em retirada em nome de Jesus, que possamos orar dia após dia pela nação brasileira, Pai, esperando sempre notícias boas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, que o seu coração possa ser inundado agora pela certeza de que Deus está ao seu lado, independente do que tenha passado, ou melhor ainda está por vir, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre a sua vida. Tenha paz e caminhe com essa certeza. Que seu dia seja incrível assim como você é. Deus abençoe a sua vida. Eu te espero aqui para orarmos amanhã.